Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades. Você sabia que 7 planetas irão se alinhar no dia 28 de fevereiro deste ano? Dessa vez, Mercúrio se juntará aos 6 planetas alinhados, elevando para 7 o número total de estrelas visíveis da Terra. É um evento que não ocorrerá novamente até o ano de 2492. Embora o evento seja visível por vários dias e de qualquer ponto do mapa, o dia 28 de fevereiro será o dia ideal para ver os 7 planetas no horizonte. Para você identificar os planetas no céu, é só usar a Lua como um ponto de referência. Agora você já sabe onde estarão os outros planetas. O dragão marinho folhado é primo do cavalo marinho. Ele é coberto por longas saliências semelhantes a folhas por todo o corpo, usadas principalmente como camuflagem. Parece um pequeno dragão marinho. Todo um gato italiano de pelo branco e cinza visita o túmulo de seu dono todos os dias. Ele fica deitado na lápide por alguns minutos. Há alguns dias, ele leva presentes como folhas e galhos. O artista Aki Inomata projeta casas não convencionais para caranguejos eremitas. Quando esses animais crescem, eles mudam para uma concha maior. Elas têm formatos curiosos de edifícios, casas e até igrejas que as tornam fantásticas. O engenheiro Chris Acock converteu um carrinho de bate-bate de parque de diversões em um veículo funcional capaz de atingir velocidades de até 13 km por hora. Ele o batizou de Optimus Prime e o dirige pelas ruas de sua cidade. Neste vídeo, podemos ver uma pequena lula esguichando tinta para se defender. Elas fazem isso para despistar o predador e assim conseguir escapar. Sua tinta tem alto teor de melanina, a mesma molécula que dá cor ao seu cabelo. Conheça o Rena Hotel, cuja equipe é composta exclusivamente por robôs. Está localizado em Nagasaki, no Japão. A primeira coisa que você verá ao se hospedar ali é o recepcionista Velociraptor. Este é Maurício dos Senhos, um brasileiro que tatuou a camisa do seu time de futebol favorito no corpo. Esta tatuagem da camisa do Flamengo cobre 40% do seu corpo. Foram necessárias 33 sessões e mais de 90 horas de trabalho. Márcio Matolias tem uma casa diferente na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É um castelo de areia. Ele mora aqui há 22 anos sem pagar um único centavo. Seu espaço é reduzido a 3 metros quadrados, quase totalmente ocupado por seu enorme acervo de livros. Todos os dias, ele faz ajustes e reparos em seu castelo para evitar que se deteriore. Você sabia que existe um bar em Londres que serve coquetéis para cães? Se você quiser tomar uns drinks com seu animal de estimação, pode ir ao Afterbark. Lá, servem bebidas para cães sem álcool. São feitos com ingredientes saudáveis e sem conservantes. Alguns dos nomes dos drinks são Bloodhound Mary e Barcarita. Quem nunca foi à praia à noite só para ver o céu estrelado? Mas, acredite ou não, no Japão tem praias onde, além do céu, é possível ver estrelas também na areia. Elas ficam em Okinawa, 2 praias da ilhota de Taketomi. Na verdade, esses grãos são cascas pontudas de milhões de pequenos protistas, conhecidos como foraminíferos. Esses seres vivem na superfície do mar e, quando morrem, seus esqueletos são levados até a areia. Com o passar dos anos, milhares de exoesqueletos foram se acumulando, gerando um grande volume. Dessa forma, existe a sensação de que a praia toda está coberta com essas estrelinhas. Este é Charles, um homem que em menos de 1 ano desenvolveu um dos maiores tumores faciais do mundo. Depois de ouvir sobre seu caso, um médico cirurgião, Dr. Graves, decidiu operá-lo sem cobrar nada. Graças a isso, Charles pôde desfrutar uma vida normal novamente. Deixaremos o link do vídeo onde o próprio Dr. Graves explica o caso em sua conta no TikTok. Este é um observatório marinho de 6 metros de profundidade localizado na Antártica. Foi projetado para um único ocupante e possui 6 janelas que permitem uma visão de 360 graus.
Você provavelmente não sabia, mas cada vez que o ator Robin Williams fazia um filme, pedia para que o estúdio contratasse pelo menos 10 moradores de rua. Ao longo de sua carreira de ator, ele empregou mais de 1.500 moradores de rua. O que você vê é chamado de Squirrel King. Esse fenômeno começa quando as caudas de uma ninhada de crias se embolam com os materiais do ninho e com a seiva das árvores. O resultado pode ser fatal, caso não consigam se separar. Essa é uma forma de polir as rodas dos carros. É chamada de polimento vibratório, onde milhares de pedrinhas de cerâmica são adicionadas numa máquina vibratória para esculpir e polir o metal. Você sabia que os lagostins trocam seu exoesqueleto quando aumentam de tamanho? Esse processo ocorre 5 vezes durante o primeiro ano. Neste vídeo podemos ver como Stephen Banaszak foi capaz de pegar um peixe com um arco e flecha preso numa linha de pesca. Foi um ótimo tiro. Conheça agora o casuar, considerado a ave mais perigosa do mundo. Quando se sentem ameaçados, podem causar muitos estragos com suas garras de 10 centímetros. Uma curiosidade sobre este animal é que seus ovos são verdes. Você sabia que existem abelhas coveiras? Você ouviu bem. Elas são encarregadas de localizar e retirar suas companheiras mortas da colmeia. Isso para que não tornem uma fonte de infecção para as demais. O youtuber Master Milo transformou o velho Ford Ka em uma espécie de carro acrobático de uma roda apelidada de Rouca. Parece muito divertido. Conheço o esquilo anão voador japonês, que apesar do nome, eles não podem voar. Eles saltam com a ajuda de uma membrana que se estende entre seus membros chamada patágio. Este é um cristal em uma ágata de pedra de quartzo que contém água em seu interior. É formado quando a água rica em sílica filtra através de uma rocha vulcânica. Há uma bolsa de ar no cristal que faz com que a bolha d'água se mova para cima e para baixo. Alguns exemplares têm mais de 50 mil anos. Este é o momento exato em que um avião comercial é atingido por um raio. Aconteceu no Panamá, durante uma forte tempestade. Felizmente, o avião pousou em segurança e nenhum dos 140 passageiros ficou ferido. Certamente você conhece as paradas de pits da Fórmula 1, mas você sabia que a Red Bull decidiu levar isso para um outro nível? Observe como sua equipe troca os pneus na microgravidade. Jace Chayton perdeu parte do braço direito há mais de 20 anos. Porém, esse triste acontecimento não o fez desistir e deixar de lado sua grande paixão. Com a ajuda de um amigo engenheiro, criaram essa prótese tatuadora. Neste vídeo, vemos como o piloto francês Eric Table quebra o recorde mundial de velocidade em uma motocicleta movida por foguetes. 452 km por hora. Ele percorreu 1/4 de milha em apenas 5,2 segundos. Este não é um parque temático. Essas estátuas imponentes de 2 brontossauros se beijando se encontram na fronteira entre a Mongólia e a China. Foram construídas em 2007, porque muitos fósseis foram encontrados nesta área, cada um medindo 19 metros de altura. Neste vídeo incrível e aterrorizante, podemos ver o momento exato em que um avião falha enquanto os paraquedistas se preparavam para pular. O cinegrafista Bernard James foi o primeiro a saltar, capturando essas imagens. Felizmente, após alguns segundos, o piloto conseguiu recuperar o controle e pousar com segurança. Esta é uma réplica exata em tamanho real do Chevrolet Silverado 2019, construída inteiramente com peças de Lego. 18 Lego Masters Builder, especialmente treinados, passaram mais de 2.000 horas selecionando cada uma das 334.544 peças deste modelo.
Todos os personagens dos Simpsons têm apenas 4 dedos, exceto um, Deus. A escala Innes mede a gravidade de acidentes nucleares, variando de 0 a 7, e é usada para prever medidas de segurança em caso de acidente. O desastre de Chernobyl é o único desastre nuclear de nível 7. A razão pela qual gostamos de ouvir música triste quando nos sentimos tristes não é porque gostamos de sofrer, mas porque nosso cérebro busca a compensação. Para distinguir um diamante verdadeiro de um falso, basta colocá-lo sobre uma bolinha vermelha desenhada no papel. No diamante falso, você verá claramente o vermelho através dele, enquanto que no verdadeiro é possível ver apenas alguns fragmentos da cor. O som dos passos do ET no famoso filme de Steven Spielberg de 1982 foram feitos com gelatina. Seriam necessários 788.832.000 post-its de 5 centímetros para dar a volta ao globo. O castelo de Chapultepec, no México, é o único castelo construído no continente americano. Existe um animal chamado formiga-panda, e apesar do nome, na verdade é uma vespa fêmea. Se você usar água fervida para fazer cubos de gelo, eles ficarão transparentes e não brancos. Nosso cheiro é tão único quanto nossas impressões digitais. Cada pessoa tem seu próprio cheiro único, devido aos feromônios, exceto os gêmeos idênticos, que têm exatamente o mesmo cheiro. Os humanos enterram os mortos há milhares de anos, e é provável que haja pelo menos um cadáver enterrado onde você está agora. Em média, um lápis tem o potencial de traçar uma linha de 61 km de comprimento. A primeira cerimônia do Oscar foi realizada em 1929, durou 15 minutos e teve apenas 270 espectadores. O nome científico para o congelamento cerebral causado pela ingestão de algo muito gelado é ganglioneuralgia esfenopalatina. Você já ouviu a expressão suar como um porco? Pois é, ironicamente, os porcos não suam. Os olhos de um avestruz são maiores que seu cérebro. O Nepal é o único país que não tem uma bandeira retangular ou quadrada. Este aqui é seu formato. Jim Cummings, a voz do Ursinho Pooh e do Tigrão, costumava ligar para hospitais e orfanatos em seu tempo livre para animar crianças doentes. O DNA de tubarões possui mutações que os protegem de vários tipos de doença e de câncer. A habilidade de tubarões reconstruir o seu próprio DNA evoluiu, e os cientistas acreditam que as descobertas sobre o DNA de tubarões possam ser aplicadas no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento humano. Os camaleões podem mover os olhos em direções opostas, mas não são autônomos. Cada um dos olhos sabe o que o outro vê e assim coordena seu movimento. Cerca de 150 mil fios de cabelo estão crescendo na sua cabeça agora mesmo. Mais de 50% da população mundial nunca fez ou recebeu uma chamada telefônica. O bonequinho branco e gordinho, mascote da empresa francesa de pneus Michelin, se chama Dibendum. Quando uma pessoa chega aos 70 anos, seu coração terá batido pelo menos 2,8 bilhões de vezes. Algumas espécies de vermes são capazes de se autodevorar se não encontrarem comida. Há mais pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos do que na Espanha. Os Estados Unidos são o segundo país com mais falantes de espanhol no mundo, atrás apenas do México. Lá, mais de 43 milhões de pessoas falam espanhol como língua materna, o que corresponde a cerca de 13% da população. Os olhos se exercitam mais do que as pernas, pois se movem cerca de 100 mil vezes por dia, um dos órgãos mais ativos e rápidos do corpo humano. Para exercitar os músculos das pernas com a mesma intensidade, seria necessário caminhar dezenas de quilômetros todos os dias. O elefante é o único animal com 4 joelhos. Em 30 minutos, o corpo humano libera calor suficiente para ferver quase meio litro de água. Em repouso, o corpo humano emite cerca de 100 watts de calor, mas durante o exercício, esse vapor pode ultrapassar 1000 watts.
Existem mais de 10 mil tipos de tomate no mundo. São frutos muito versáteis e populares na culinária, com características únicas de sabor, textura e cor. Podem ser de diversas cores, como vermelho, amarelo, laranja, rosa, roxo, branco e preto. Podem ser listrados ou malhados e podem ter diferentes formas e texturas. Você sabia que 25% da maçã é ar? Duvida? É só colocá-la na água. Ela vai boiar. Os primeiros despertadores da história eram pessoas. Eram chamados de knocker-up e sua função era acordar os trabalhadores no meio da noite para que eles chegassem às fábricas no horário. Uma pessoa perde em média 47 quilos de pele ao longo da vida. A pele é um órgão que se renova constantemente. A renovação celular da pele dura em média 28 dias em peles jovens e 40 dias em peles mais maduras. A cada minuto eliminamos mais de 30 mil membranas celulares. Você já ouviu a expressão "tem um olho maior que a barriga"? Pois é o caso da lula gigante. Ela tem os maiores olhos do mundo animal, podendo atingir entre 28 e 30 centímetros de diâmetro. São do tamanho de uma bola de futebol. O foguete Saturno V, que levou o homem à Lua, desenvolveu uma energia equivalente a 50 jatos Jumbo 747. Um em cada 2.000 bebês nasce com dentes, o que é conhecido como dente natal. 10 mil meteoritos atingem a superfície terrestre anualmente. Mesmo assim, a probabilidade de uma pessoa morrer atingida por um meteorito é de cerca de 1.600.000 para 1. O iPhone, os livros de Harry Potter e o cubo mágico são os 3 produtos mais vendidos da história da humanidade. Há mais interações possíveis em um jogo de xadrez do que átomos no universo observável. O número de combinações possíveis nos 10 primeiros movimentos de uma partida de xadrez é de cerca de 170 setilhões. O costume de unhas longas e pintadas surgiu na China por volta de 3.000 anos antes de Cristo. As mulheres da nobreza cultivavam as unhas até que se torcessem sem quebrá-las, o que só era possível para quem não precisava trabalhar muito com as mãos. A cor vermelha era usada por quem participava do regime governante. A classe mais baixa podia usar cores mais claras. A segunda palavra mais falada do mundo é Coca-Cola. E você sabe qual é a primeira? Se você sabe, deixe nos comentários. A imagem do Papai Noel que conhecemos hoje, um velhinho fofo com cabelos e barbas brancas, foi criada pela Haddon Sundblom em 1931 a pedido da Coca-Cola para uma campanha publicitária de Natal. Se você mascar um chiclete de um determinado sabor enquanto estuda para uma prova e depois mascar o mesmo sabor quando fizer a prova, será mais fácil lembrar o que estudou. Isso porque, ao recriar o contexto em que a matéria foi aprendida, o cérebro dá dicas para recuperar o que foi aprendido. O lago mais poluído e perigoso do planeta está localizado na Rússia. Ela se chama Karachay e está contaminada há anos por resíduos radioativos. Dizem que apenas 1 hora de exposição é suficiente para causar a morte. Para se reproduzir, a vespa esmeralda escolhe baratas. Elas as mordem e depositam seus ovos dentro delas. As baratas continuam vivendo como escravas zumbis. O Alasca pertenceu à Rússia até 1867, quando foi vendido aos Estados Unidos por 7 milhões de dólares. O instrumento musical mais vendido é a gaita. Estima-se que existam tantos quanto a soma de todos os outros instrumentos juntos. Daniel Radcliffe quebrou mais de 80 varinhas durante as filmagens da saga Harry Potter porque as usou como baquetas. A bateria era suas pernas. Juntas, todas as linhas ferroviárias da China poderiam dar a volta ao mundo 2 vezes. Ao contrário dos mamíferos, os grilos não têm a capacidade de autorregular a temperatura corporal e são sensíveis à mudança de temperatura. Seus guinchos aumentam quando a temperatura sobe. Na verdade, você pode calcular a temperatura ambiente pelo número de bips que eles emitem em 1 minuto. Um fenômeno conhecido como Sol da Meia-Noite ocorre na Finlândia, ao norte do Círculo Polar Ártico. Durante o verão, eles têm mais de 70 dias com 24 horas de sol. A ave
é descendente direta dos dinossauros. Fósseis como o do Sinossauro Teryx, com penas preservadas, mostram que muitos dinossauros eram emplumados e até coloridos. Isso revolucionou o modo como os paleontólogos imaginam essas criaturas. O cérebro humano tende a enxergar rostos em objetos, fenômeno chamado pareidolia. Isso acontece porque temos uma região cerebral especializada apenas em detectar faces, mesmo quando não existem, como em nuvens ou tomadas. O Oceano Atlântico está se expandindo, enquanto o Pacífico encolhe. Isso se deve à movimentação das placas tectônicas, com a crosta sendo formada no meio do Atlântico e reciclada no Pacífico. Com o tempo, os continentes vão se redesenhar. Em 1518, uma estranha epidemia de dança ocorreu em Estrasburgo. Centenas dançaram sem parar por dias, até alguns morrerem de exaustão. As causas ainda são debatidas, desde fungos alucinógenos até histeria coletiva. As formigas de fogo se unem para formar balsas vivas com seus corpos. Elas entrelaçam pernas e mandíbulas. Essa jangada flutua por dias, permitindo que a colônia atravesse rios e sobreviva a enchentes. É um impressionante exemplo de sobrevivência coletiva. As catacumbas de Paris escondem mais de 300 quilômetros de túneis, começados como pedreiras e depois usados como ossuários. 6 milhões de ossos foram transferidos ali, e também tem partes ilegais onde grupos secretos exploram ou fazem festas. As abelhas dançam e giram para indicar aos seus colegas de trabalho a distância e a direção para uma flor. A duração da manobra indica a distância da flor. Quanto mais tempo, mais longe estará a flor. O ângulo que ele gira indica a direção da flor em relação ao Sol. As nuvens nacaradas se formam na estratosfera em regiões polares. São raras e belíssimas, com tons iridescentes que lembram madrepérola. Apesar disso, ajudam a destruir a camada de ozônio ao facilitar reações químicas com cloro. A biblioteca de Assurbanipal, do século 7 a.C., continha mais de 30 mil tábuas de argila. Foi encontrada em Nínive e tinha obras como a Epopeia de Gilgamesh. Era um verdadeiro centro de conhecimento da antiguidade. O som não se propaga no vácuo, mas astrônomos transformam dados cósmicos em som audível. Buracos negros, estrelas e pulsares emitem ondas que, traduzidas, revelam notas musicais do espaço, como um si bemol de um buraco negro em Perseus. Parece um filme de terror. O núcleo de estrelas de nêutrons pode conter uma sopa de quarks, matéria ainda mais densa que os prótons e nêutrons. Ela só existe em ambientes extremos, como no centro dessas estrelas ou por milissegundos em aceleradores de partículas. As tartarugas não podem sair do casco. Ele é parte do esqueleto formado por costelas e coluna fundidas. Possui terminações nervosas, ou seja, machucados no casco doem e podem ser fatais se não tratados. O poço superprofundo de Kola, na Rússia, foi cavado por 20 anos e atingiu mais de 12 quilômetros de profundidade. As temperaturas extremas dificultaram a perfuração. Foram encontrados microfósseis a profundidades inesperadas. A planta dormideira reage ao toque fechando as folhas. Isso é uma defesa contra predadores. Curiosamente, se o toque se repete sem causar dano, ela aprende e para de reagir, sugerindo uma memória rudimentar sem sistema nervoso. As borboletas sentem gosto com os pés. Elas têm sensores nas patas que identificam substâncias químicas nas plantas. Assim, elas sabem se a folha é boa para colocar ovos só ao pousar. A coruja gira a cabeça até 270 graus, sem cortar a circulação sanguínea. Ela tem artérias adaptadas e canais extras de sangue no pescoço, permitindo esse movimento impressionante sem dano cerebral. No Monte Roraima, existem plantas que se alimentam de insetos e ambientes que parecem alienígenas. O local inspirou obras como O Mundo Perdido, de Conan Doyle. É um dos lugares mais antigos do planeta, com formações de mais de 2 bilhões de anos. As estrelas do mar podem regenerar braços e algumas até corpos inteiros a partir de um único braço perdido. Isso se parte do centro ainda estiver presente.
Isso desafia conceitos básicos sobre regeneração animal. No deserto da Namíbia, há círculos misteriosos de vegetação que intrigam cientistas há décadas. Chamados círculos de fadas, eles podem ser causados por cupins subterrâneos ou plantas competindo por água. Ainda é tema de debate. Algumas árvores se comunicam por sinais químicos pelas raízes. Essa rede subterrânea é feita por fungos micorrízicos, apelidada de Wood Wide Web. Árvores doam nutrientes entre si e até avisam sobre pragas. O planeta Vênus gira ao contrário em comparação aos outros planetas. Em um dia em Vênus dura mais do que seu ano. Isso se deve à rotação retrógrada lenta, tornando o planeta um caso curioso de dinâmica planetária. Cientistas já criaram órgãos humanos artificiais em impressoras 3D usando células reais. Já foram impressas estruturas como orelhas, fígados e até válvulas cardíacas. No futuro, transplantes poderão ser personalizados com zero rejeição. O lugar mais silencioso do mundo é uma câmara anecoica nos Estados Unidos, onde o som ambiente chega a menos 9 decibéis. As pessoas não aguentam ficar muito tempo lá, porque conseguem ouvir seus próprios batimentos cardíacos e até o fluxo do sangue. Existem lagartos chamados dragões voadores. Eles planam de árvore em árvore graças a dobras de pele nas costelas que funcionam como asas. Eles são pequenos, coloridos e vivem principalmente no Sudeste Asiático. Na Austrália, há um lago cor-de-rosa chamado Hillier. Sua coloração vem de bactérias e algas que produzem pigmentos. O lago não faz mal à saúde e continua rosa mesmo quando a água é engarrafada. O DNA humano é 60% igual ao de uma banana e mais de 90% idêntico ao de um rato. Isso mostra que a evolução compartilha estruturas genéticas básicas em praticamente todos os seres vivos do planeta. Existe uma pedra na Escócia chamada de Pedra de Scone. Foi usada durante séculos em cerimônias de coroação. Ela foi roubada, perdida e depois devolvida. E hoje permanece como símbolo da monarquia britânica. No espaço, o corpo humano não percebe direito a sede. Por isso, astronautas precisam ser lembrados de beber água. Além disso, líquidos se comportam de forma bizarra, formando bolhas flutuantes por causa da microgravidade. Você sabia que os tubarões existiam antes das árvores? Eles surgiram há mais de 400 milhões de anos, enquanto as primeiras árvores apareceram apenas 350 milhões de anos atrás. Ou seja, os tubarões nadavam nos oceanos quando nem havia floresta na Terra. E ainda falando de animais antigos, a água-viva não tem cérebro, coração e nem ossos. Mesmo assim, algumas espécies conseguem caçar, se mover e até brilhar no escuro. Elas existem há mais de 500 milhões de anos, mais antigas que os dinossauros. As cabras conseguem escalar superfícies quase totalmente verticais, como barragens e penhascos. Seus cascos têm partes flexíveis que funcionam como ventosas, dando equilíbrio e aderência incríveis. É por isso que parecem desafiar a gravidade com tanta facilidade. A cidade de Norilsk, na Rússia, é tão fria e isolada que fica fechada ao turismo. No inverno, a temperatura pode chegar a 55 graus negativos e a cidade passa 2 meses sem ver o sol. Construída sobre permafrost e cheia de fumaça industrial, é um dos lugares habitados mais extremos do mundo. Isto pode parecer um rebanho normal de bisões, mas se você olhar de perto, há um intruso no rebanho. É uma vaca que escapou de uma fazenda na Polônia e se refugiou com um grupo de bisões selvagens. Como você pode ver, eles a adotaram e ela agora faz parte do bando deles. Veja este incrível comercial criado pela empresa japonesa Kandenko, no qual podemos ver como através de uma fibra condutora de energia, a cidade se ilumina de uma forma quase mágica. O material usado foi uma linha de costura de fibra de nylon folhada a prata. O vídeo se chama Conectando Pensamentos, caso você queira assisti-lo na íntegra. Isso que você está vendo se chama tsunami de gelo.
Bem, é um tsunami, mas não há o que se preocupar. É praticamente inofensivo. Esse fenômeno é muito comum e ocorre quando o gelo dos lagos, rios ou até mares derrete devido ao aumento da temperatura. Daí acontece isso, água empurrando o gelo quebradiço para a costa. Imagine ter em suas mãos o objeto mais perfeitamente redondo do mundo. Soa estranho, mas esse objeto realmente existe e é feito de silício. Custou 1 milhão de euros para ser feito. Mas, afinal, qual é a importância disso? Ela foi criada por um grupo de pesquisadores para ajudá-los a redefinir a massa do quilograma, já que ao longo dos anos, essa unidade de medida vem mudando. Você já deve ter ouvido em algum lugar que certos aviões podem quebrar a barreira do som. Bem, graças a um vídeo gravado pelo jornalista Mark Finger, podemos ver como isso acontece. Aqui podemos ver um avião de combate F-22, e essa nuvem em forma de cone ao seu redor é, na verdade, a condensação formada pela diferença de pressão e temperatura. Essa é uma imagem de raio-x de uma tartaruga grávida. Não que isso seja um procedimento comum realizado em tartarugas, mas é que essa foi encontrada numa estrada pelo professor de ciências fotográficas Ted Kinsman. Ele esperava obter uma boa imagem de raio-x de uma tartaruga mordedora. Depois que ele colocou a tartaruga na máquina de raio-x, ficou surpreso ao ver que havia cerca de 30 ovos escondidos dentro dela. Quando você escuta a palavra guaxinim, logo vem um animal com esta aparência. Suas cores características são cinza, branco e preto. Mas você sabia que também existem guaxinins loiros? E em casos ainda mais estranhos, guaxinins albinos? Estes são praticamente brancos e geralmente precisam ser resgatados por humanos devido à rejeição de outros guaxinins. Essa pessoa encontrou uma mosca morta dentro de casa, só que em vez de jogá-la fora, como qualquer um de nós faria, ele decidiu colocá-la num pequeno cubo de resina. Depois, imprimiu uma imagem de comics, a transformando numa minifigura realista do Homem-Mosca da Marvel. Nesse vídeo, essa mulher está removendo 100 camadas de látex do rosto. É perturbador. Você sabia que as águas de uma cachoeira podem cair para cima? Você ouviu bem. Nas cataratas de Marshad Ghats, na Índia, os ventos que sobem são tão fortes que provocam este fenômeno. Essa bolsa é feita com 99% de ar e 1% de vidro. Este curioso acessório foi criado pela marca Coperni para o Fashion Week de 2024 e o composto com o qual foi elaborado se chama aerogel, um material que, embora pareça bastante frágil, na verdade é utilizado pela NASA para coletar poeira espacial, pois suporta temperaturas de 10.000 graus e aguenta 4.000 vezes o seu peso. Difícil de acreditar que exista material como este. No dia 18 de janeiro de 2023, a câmera de segurança do Observatório Astronômico Mauna Kea, no Havaí, conseguiu captar isso aqui. Como podem ver, trata-se de uma espécie de espiral que atravessa grande parte do céu. E segundo o mesmo observatório, este fenômeno está relacionado com um satélite que foi colocado em órbita nesse mesmo dia pela empresa SpaceX. Mas até agora, nada que tenha sido confirmado. Seja lá o que for, isso é algo que você não vê todos os dias. Esta escultura foi criada por Julian Vossandrey, um físico quântico que decidiu se dedicar a esculpir obras como esta. Na verdade, seu trabalho é especializado em perspectiva. Essa escultura, por exemplo, de um certo ângulo parece desaparecer. Muito legal, não?
Este cachorro é o malamute do Alasca gigante. Esta raça é criada seletivamente para exceder o peso e o tamanho de um malamute comum, porque podem ultrapassar os 70 quilos e 70 centímetros de altura. São usados principalmente para trabalhos pesados. O único malamute gigante pode puxar cargas de até 500 quilos. Sem dúvida, um super cão. É assim que o velcro funciona. Satisfatório. Este crocodilo foi feito inteiramente de chiclete. Essa obra de arte foi feita pelo escultor Maurício Sabini e foi exposta no Zoológico da Filadélfia em 2015. Na verdade, seu trabalho foca na arte com chicletes. Sua ideia é conscientizar as pessoas sobre o problema que isso representa. É um simples doce, mas se não for descartado corretamente, acaba custando muito dinheiro para as empresas e contribuintes. Você sabia que as ostras do mar podem nadar? Pois é, esse vídeo é para você que não sabia e nunca viu isso acontecer. Andawa Beach Road é uma estrada em Bali que está localizada entre duas falésias calcáreas. Ao atravessá-la, você chega a uma linda praia paradisíaca. O método de armazenamento de bicicletas no Japão é um dos mais interessantes e incríveis do mundo. Você já viu um peixe com patas? E não estamos falando daqueles que aparecem no Bob Esponja, mas sim um peixe de verdade. Em 2022, este vídeo foi publicado no Reddit, onde podemos ver um peixe aparentemente comum, só que apoiado nas patas numa superfície de gelo. Bem, embora existam peixes como o peixe-morcego ou o peixe-bobber, que desenvolveram pequenos membros com os quais se apoiam para andar nas profundezas do mar, este não pertence a nenhuma dessas espécies. É um peixe comum que não anda, mas que por algum motivo conseguiu se manter nessa posição. Digamos que foi uma falha na Matrix, um flagrante incomum. Você sabia que os tubarões-baleia têm dentes nos olhos? Esses peixes misteriosos têm dentes pequenos em forma de escamas que protegem o globo ocular. A Fulgora laternária, também conhecida como borboleta jacaré, possui uma protuberância em formato de amendoim. Esse recurso serve como camuflagem. Ela fica parecida com um réptil e engana seus predadores. Quando o clã Rajput da Índia entrou em guerra, eles vestiram seus cavalos com falsas trombas de elefante. Isso os fez parecer bebês elefantes. E por que eles fizeram isso? Bem, segundo a história, o inimigo viajava em elefantes, e esses animais nunca atacam bebês de sua espécie. Então, dessa forma, evitaram muitos ataques. Em 1960, os bares de Istambul foram obrigados a contratar um serviço chamado The Drunk Carrier, que transportava clientes bêbados e garantia que chegassem às suas casas em segurança. Você já tinha visto uma teia de aranha congelada? Esta praia nas Ilhas Canárias se chama Popcorn Beach ou Praia da Pipoca de Milho. Na verdade, isso não são pedras, são algas calcárias erodidas misturadas com areia branca. Assim era o sítio arqueológico de Chichén Itzá quando foi descoberto em 1892. Como você pode ver, foi invadido por vegetação. O planeta J1407b possui um imenso sistema de anéis. É 200 vezes maior que o de Saturno. Está localizado a cerca de 434 anos-luz de nós. O peixe-lua é um dos maiores peixes do oceano. Eles podem medir até 1,80 m. O engraçado é que eles são bem pequenininhos quando bebês. Você sabia que o mascote do Kisuko é oficialmente um personagem da Marvel? Ele tem vários quadrinhos com suas aventuras. Isso é um colugo, um mamífero peculiar parente dos primatas. É o ser vivo que consegue percorrer a maior distância apenas com uma planada, 100 metros horizontalmente.
O youtuber The Q se dedica a criar coisas e produtos originais e incomuns. Nesta ocasião, ele criou aros de bicicleta de silicone transparentes com uma faixa de luzes LED em seu interior. Usando o celular, é possível alterar a luz para a cor desejada. A vara do macaco é uma das disciplinas mais difíceis que os monges Shaolins devem aprender. Em muitas escolas, tornou-se tradição celebrar um dia de cabelo maluco por ano. Os alunos são incentivados a usar o cabelo da maneira mais estranha possível. Olha o som que os morcegos fazem. A 3D Sanago construiu este umidificador Blastoise do zero. Observe como o vapor sobe de seus canhões. Imagina seu bebê decidir nascer no dia do Halloween e seu médico chega desse jeito para fazer o parto. Why so serious? Este é Paul Locus, e ele recebeu a ligação enquanto estava numa festa fantasia. Um urso polar dormindo no meio de um campo de flores é a coisa mais fofa que você verá hoje. Um elefante africano adulto pode beber até 200 litros de água em apenas 5 minutos. Observe como este suga a água de um balde em questão de segundos. Vince Heffett e Fred Fugen saltaram de uma montanha nos Alpes e pousaram em um avião em movimento. Apesar de sua aparência assustadora, os caranguejos ferradura são inofensivos. No, not really. You think it'd be like a crab with these pinchers? Let's get one. See that? It doesn't squeeze very hard. Você conhecia a tartaruga com pescoço de cobra australiana? Seu pescoço pode ser tão longo quanto seu casco. Esta vaca se parece com The Rock. Você conhece castanhas d'água? Estas são as vagens de uma planta flutuante da Ásia. Também é conhecida como noz morcego ou noz do diabo, devido ao seu aspecto sinistro. Eles são comestíveis e dizem que têm gosto de batata. Sunday Nobody construiu uma enorme sepultura de concreto, pesando mais de 1 tonelada, para enterrar algo muito estranho: um saco de Cheetos Flaming Hot. Sua ideia é que dentro de centenas ou milhares de anos, alguém o encontrará. Em primeiro lugar, ele mergulhou o saco em resina transparente para preservá-lo. Depois ele o pendurou dentro com cabos de metal e o limpou de germes e bactérias com luz ultravioleta. Em cima da tampa, ele descreveu os ingredientes. Se você está entediado e não tem nada para fazer, pode visitar este site. Este é um pequeno jogo no qual você constrói sua própria cidade flutuante. Você pode fazer no tamanho, altura e formato que desejar. Estas são algumas das maiores e mais belas criações. Esta é a nova criação de Alkiri. Os donos da CE são especialistas em efeitos especiais e ambientam filmes de ação. Josh leva com muito humor a sua deficiência. Ele não tem uma perna, então ele usa sua criatividade para criar fantasias incríveis como essas: a lâmpada da Pixar, um jogo de pebolim e um flamingo. Esta é a perna dele e embaixo a cabeça dele. Tennis for Two, também conhecido como Computer Tennis, foi o primeiro videogame criado. As imagens foram projetadas em um osciloscópio. Foi jogado com 2 controladores de alumínio personalizados.
Cano Cristales, na Colômbia, é oficialmente o rio mais bonito de todo o planeta. A sua cor vermelha é característica das plantas endêmicas da espécie Macarena clavigera. Colponofobia é o medo irracional e persistente de botões. Provavelmente, Steve Jobs, presidente executivo da Apple, sofria dessa fobia. Por isso ele não usava camisas abotoadas e preferia gola alta. Muitos acreditam que essa também seja a razão pela qual os produtos da marca quase não possuem botões. As belugas possuem um órgão chamado melão localizado na testa. Ele é composto principalmente por ácidos graxos. Este órgão os ajuda na ecolocalização. Na lápide do túmulo de Mel Blanc, a voz original do Pernalonga está escrito: essas cartas de navegação são os mapas que os nativos da Micronésia usam para manobrar no oceano. Os bastões representam as correntes e as conchas a localização dos atóis e recifes. Graças a uma tomografia computadorizada, descobrimos que sobre a pele dos dragões de Komodo existe uma armadura de malha feita de milhares de pequenos ossos. Em alguns países asiáticos, é costume servir café com uma nuvem de algodão doce. À medida que o vapor do café quente sobe, ele dissolve a nuvem e chove na xícara. Esta é uma nova forma de esquiar. Na grama, são usados esquis especiais com rodas que permitem deslizar suavemente na grama, assim como faria na neve. O que você acha que é isso? Um dente humano. Certamente você já se perguntou como pode haver carros dentro de um shopping. Como são colocados lá dentro? Bem, a resposta é mais simples do que parece. Segundo os logísticos, os projetos das praças são cuidadosamente elaborados para esse tipo de exposição. Todas as praças, embora de tamanhos e desenhos diferentes, possuem acessos de serviço para a entrada de mercadorias. Essas entradas ficam completamente escondidas dos olhos dos visitantes por razões estéticas. À noite, quando a entrada não é mais permitida, eles conduzem o carro pela entrada de serviço até o local onde será exposto. Durante a estação chuvosa e inundada na Austrália, os enxames de mosquitos são incontroláveis. Alguém mais sentiu coceira só de olhar para eles? Esse vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais mostra um rapaz em meio a uma multidão tentando encontrar o dono de um celular perdido. Isso aconteceu quando comemoravam a vitória do Real Madrid no Champions League, na Praça Canalejas, na Espanha. Esta é a icônica Ponte Nempo, localizada em Xangai, na China. É a ponte que liga Puxi e Pudong, sem a necessidade de viajar de balsa. Seu design é uma espiral de 7.000 metros de comprimento, dividida em 6 pistas, construída em aço e concreto. É a quarta ponte mais longa do mundo. Sua construção custou em torno de 120 milhões de dólares. O parahawking é uma variante do parapente praticado na companhia de uma ave de rapina treinada. As aves são treinadas para guiar o piloto em direção às correntes de ar ascendentes que lhes permitem ganhar altura e voar longas distâncias sem tanto esforço. Uma família imensa de capivaras andando em fila, em silêncio para não acordar os moradores, e de madrugada é a coisa mais suspeita e fofa que você verá hoje. Quando chovem nas montanhas que beiram as estradas de Milford, na Nova Zelândia, várias cachoeiras se criam, promovendo um verdadeiro espetáculo visual para quem passa pela estrada. Essa foi a primeira tentativa de voo de um protótipo de helicóptero na década de 1928.
Todos os anos, mais de 30 milhões de borboletas monarcas atravessam os Estados Unidos, fugindo do frio do Canadá e migram para as florestas do México buscando um clima mais ameno. Esse vídeo nos mostra o momento exato do início desse incrível fenômeno. A vocalização de uma chita parece um pássaro. Aqui você pode ver o teto retrátil de 8 painéis do estádio da Mercedes-Benz se fechando. Esse estádio fica em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Essa é a velocidade que uma preguiça ataca. Por essa você não esperava, né? Aqui foram necessários 5 cuidadores para movê-lo. Eles são muito fortes. E falando em preguiças, você já viu suas orelhas? São muito parecidas com a dos humanos. Por acaso você consegue identificar que animal é esse? Metade vaca, metade cavalo. Se souber, deixa nos comentários. A escultura do Karma no estado de Nova York parece muito alta, mas, na realidade, é uma ilusão de ótica. Mede 7 metros de altura. Este é um peixe-pérola, também conhecido como peixe-palito. Eles possuem uma estranha relação com os pepinos do mar. Quando precisam de abrigo, eles se escondem em seu reto. O Tianjin 117 Center na China é o maior prédio abandonado do mundo. Esta é uma tartaruga de caixa, e ao contrário de outras espécies, essas podem fechar completamente a carapaça. A parte inferior, que é chamada plastão, funciona como uma espécie de dobradiça que permite abri-la e fechá-la quando quiserem. Essas passarelas do estádio San Siro na Itália parecem estar girando, mas é apenas uma ilusão de ótica. Você sabia que existem elefantes anões? Este exemplar, encontrado no Sri Lanka, tem apenas 1,5 metro de altura. Este vídeo mostra uma comparação de asteroides conhecidos na atualidade. O menorzinho de todos, o 2011 CQ, mede apenas 1 metro, com potencial para fazer um grande estrago se caísse no lugar errado. O maior de todos é o Ceres, que supera os 900 quilômetros. Olha como eram os patins antigamente. Esta almôndega é feita de carne de mamute lanoso. E como isso é possível? Bem, a empresa Bao usou a sequência de DNA deste animal extinto para recriar a forma, textura e o sabor de sua carne. As lagartixas possuem espinhos hidrofóbicos que repelem a água. Isso ajuda a manter sua pele sempre seca, livre de bactérias e fungos. Este é Derry Eaton, o vencedor de um dos recordes mais divertidos e curiosos do mundo. Com uma estranha combinação de equilíbrio e agilidade mental, este jovem de Singapura ganhou o prêmio por ser o mais rápido na resolução de um cubo mágico enquanto fazia malabarismo com a outra mão. Em apenas 17 segundos, ele conquistou uma categoria que poucos conheciam. Você já viu um gato siberiano com essas marcações? Mischief surpreendeu o mundo novamente. Desta vez, eles lançaram um tênis, onde você pode usar nos 2 sentidos. O quarto de hotel mais alto do mundo fica no topo da Torre Eiffel. Este é Timbo, um bebê canguru arborícola que nasceu no Santuário de Vida Selvagem de Geologies Beach, na Austrália. Menor que o canguru australiano, o animal é um marsupial nativo das florestas tropicais de Papua Nova Guiné.
Este é o Motorola Aura, um dos celulares mais caros de 2008. Este excêntrico celular não é recordado por muitos, pois seu altíssimo valor de $2.000, combinado com uma recessão mundial sofrida naquela época, fez com que poucas pessoas comprassem o aparelho. Algumas unidades funcionam até hoje. A água desse lago é tão cristalina que parece que os peixes estão voando. Quem mais precisa desse carrinho de supermercado? A cesta desmonta e desliza diretamente para o porta-malas do seu carro. Você sabia que os cavalos podem fazer ressonância magnética como os humanos? Exames como raio-x e ressonância permitem realizar um melhor diagnóstico de patologias em cavalos e pôneis, mas é necessário submetê-los à anestesia geral, depois de uma bateria de exames clínicos e análises de controle. Você sabia que Jennifer Aniston detém o recorde mundial por ser a pessoa mais seguida no Instagram em pouco tempo? Ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores em menos de 6 horas após a abertura de sua conta. Antes dela, o recorde pertencia ao príncipe Harry. Este é Alan Khan, e ele é uma das pessoas com maior velocidade e coordenação na hora de acertar o saco de pancadas. Este menino queria descobrir qual a relação dos répteis ao ver seu próprio reflexo. Então, os colocou na frente de um espelho. Claramente, nenhum deles conseguia se reconhecer, mas seus comportamentos foram muito engraçados, principalmente o do dragão barbudo, que iniciou um tipo de batalha de dança. Roman Buttin esculpe e personaliza moedas de diferentes partes do mundo e as transforma em obras de arte mecânicas. Cada uma tem um mecanismo oculto e cada uma de suas obras é única e feita à mão. Embora também vendam réplicas nesta página. Aqui podemos ver 3 pinguins de Humboldt visitando o Museu de Arte Nelson Atkins. Eles são residentes do Zoológico de Kansas e seus cuidadores resolveram levá-los para dar uma volta. Tiveram autorização para entrar no museu, já que na época estava fechado por causa da pandemia. Isso que você está vendo é o interior de um submarino soviético abandonado. Foi filmado por Icas Exploration. Esta é a árvore líquida, um projeto que ajuda a combater a poluição urbana. Esse líquido verde é repleto de milhões de algas microscópicas que limpam o ar através da fotossíntese. São pensados para locais onde não há muita vegetação, como nas grandes cidades. As microalgas limpam o equivalente a 2 ciclos de 10 anos. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outro,